qual o comprimento máximo do circuito do secundário de um transformador de corrente? Qual é o cabo que deve ser utilizado para conectar o seu TC lá no medidor? É bem possível que você utilize TCs com uma certa frequência e não saiba exatamente qual que é a resposta dessas perguntas. Em relação ao limite do comprimento dos cabos do TC, para a maior parte das aplicações isso é pouco relevante, mas eventualmente acaba sendo necessário instalar um TC mais distante, como num banco de capacitores, por exemplo, e aí esse conhecimento se torna muito importante. Nesse vídeo eu vou te falar qual é o comprimento máximo e qual a bitola do fio que você precisa utilizar para levar o sinal do seu TC até o seu medidor. O que eu vou falar aqui é válido para todas as linhas de transformadores de corrente da Brasiltec. Eu estou aqui com o modelo janela, que tem esse furo aqui para poder passar o cabo por dentro, e também esses recortes retangulares, onde é possível passar um barramento, né, que vai ser um pouco mais largo do que o cabo. Tem também o TC do tipo circular, tem a potência um pouco maior, e aí tem também o TC bipartido, que possibilita a instalação dele sem precisar desconectar o cabo, né? Se você vai instalar num circuito já existente, de repente desconectar o cabo e desligar todo o maquinário acaba se tornando um problema, então vale a pena adquirir um TC desse do tipo bipartido, que é muito mais fácil de fazer a instalação. Um pouco mais caro, mas é mais fácil de instalar. Todos eles são vendidos pela Brasiltec, então se você estiver precisando de transformador de corrente, acesse lá o site através do link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Mas vamos lá, o transformador de corrente, assim como os transformadores de tensão, eles têm uma limitação, e a limitação deles é a potência. Essa limitação de potência é o que vai limitar também o comprimento dos cabos que nós vamos ter aqui no circuito do secundário e do TC. Falando bem brevemente aqui, o funcionamento de um transformador de corrente é bem similar ao funcionamento de um transformador convencional. Só que ao invés de nós termos um enrolamento primário aqui desse outro lado do TC, em vez disso nós temos uma única espira, que é o cabo que vai ser lido pelo TC. Nem dá para chamar de espira, né? Porque na verdade ele não está fazendo nenhuma volta, né? Ele só passa por dentro do TC. Mas enfim, é ele quem vai fazer o papel do enrolamento primário, é ele quem vai provocar um fluxo magnético dentro desse núcleo, né? Essa parte circular aqui. Estou desenhando um TC mais parecido com o do tipo circular desse aqui, né? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo para todos eles. Acontece que como a corrente desse cabo aqui ela vai variar, o fluxo magnético dentro do transformador de corrente vai variar também e, consequentemente, a corrente aqui produzida por essas espiras também varia. Isso porque o secundário do TC ele fica fechado. Dentro do medidor aqui, nós teremos um jumper dentro desse medidor para possibilitar a circulação de corrente, então, nesse circuito. Bem, então, voltando para a questão da limitação do comprimento do circuito. Eu disse que essa limitação está atrelada à potência aqui do TC, né? O que acontece é que a situação ideal para o funcionamento do TC é com a saída aqui sem nenhuma carga. Mas na prática não é isso que acontece, né? O próprio medidor ele vai consumir um pouco de potência para realizar a leitura. Acompanhe aqui comigo o manual desse multimedidor que também é vendido pela Brasiltec. Nessa parte nós temos as informações referentes ao circuito da leitura da corrente. Repara que existe uma informação de consumo aqui, que é de 0,4 VA. Tem um vídeo muito didático onde eu explico esse conceito de watt e VA. Se você ainda não entende muito sobre isso, eu sugiro que assista, por isso eu vou deixar um card aqui na tela. Mas não é só o medidor que vai consumir potência, mas os cabos aqui também. O que se tem na prática quando se instala um TC é esse cabo aqui consumindo um pouco de potência, o medidor consumindo mais um pouco e esse outro cabo aqui consumindo potência também. A soma das potências consumidas pelos cabos e pelo medidor não pode ser maior do que a potência do TC. Então, voltando para a questão principal aqui do vídeo, qual é o limite de comprimento dos cabos para instalar um TC, um transformador de corrente? Vai ser o máximo que der, sem comprometer o limite de potência aqui nesse circuito. Esse circuito não pode ter uma potência superior à potência do transformador de corrente. Quanto mais longo o circuito, mais resistivo ele vai ficando e maior vai ser a potência consumida. Então, ou você tem que limitar a distância dos cabos para adequar a potência do TC, ou aumentar a bitola deles para diminuir a resistência e, consequentemente, diminuir o consumo de potência. A norma exige que os condutores usados em circuitos de sinalização e controle tenham seção mínima de 0,5 milímetros. O nosso sinal ele vai ser de até 5 amperes, então meio milímetro é suficiente para os circuitos mais curtos. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com cabo de meio milímetro. Eu acho muito frágil e ruim de trabalhar também. Eu usaria pelo menos 0,75, que custa um pouquinho a mais, mas já é muito melhor. Mas se puder utilizar cabos de 1 milímetro, 1,5, mesmo nos circuitos mais curtos, fica melhor ainda, né? Agora, para dar um exemplo, eu vou calcular qual que é a potência que vai ficar nos cabos aqui para saber se eu posso instalar um TC a 50 metros de um medidor. Então vamos lá. Como que eu calculo isso? Eu tenho que saber primeiro que a potência que vai ficar nos cabos ela é igual à resistividade dos cabos vezes
o comprimento, vezes 2, porque a corrente ela precisa passar pelos dois cabos, né? Então, se é 50 metros de distância, é 50 para ir, 50 para voltar, vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência é igual à resistividade. Qual que é a resistividade? Depende da bitola do cabo que você vai utilizar. Então, eu consultei um catálogo de um fabricante de cabos e a resistividade do cabo de 4 milímetros, de um modelo aleatório que eu escolhi, um cabo de 4 milímetros desse modelo, a resistividade é de 4,95 ohms por quilômetro. 4,95 por quilômetro. Todo fabricante vai ter um catálogo indicando isso. Só que eu vou trabalhar com metros aqui, né? Essa distância está em 50 metros, eu não quero trabalhar com quilômetros, em 5 metros. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar, vou dividir, na verdade, esse valor de 4,95 ohms por quilômetro por 1000, e aí, em vez de quilômetro, eu vou ter metro, né? Ao invés de quilômetro, vai ser metro. Então, 0,00495, né? Então, se eu multiplicar isso aqui de novo por 1000, vai ficar 4,95, é isso aí mesmo. Esse valor vezes 50 metros, vezes 2, vezes a corrente ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, eu vou descobrir que a minha potência ela é de 12,37 watts. E agora o que eu faço com esse valor aqui, 12,37 watts? Esse valor é o seguinte, eu precisaria somar, essa potência aqui ela já considera os dois cabos, né? Então, eu precisaria somar com o medidor para poder comparar com o TC, com a potência do TC e ver se o TC tem potência suficiente para esse circuito. Acontece que esses medidores digitais aqui, a impedância é tão alta, o consumo é tão baixo, que é quase que desprezível, né? Nós tínhamos 0,4 VA. Eu não posso simplesmente somar VA com watt. O valor aqui, que se eu simplesmente somar VA com watt, o valor vai dar superior ao que é de fato. Eu precisaria fazer uma soma vetorial, né? Ou considerar a potência ativa e a reatância. Tão desprezível esse consumo aqui, nesse caso, comparado com o dos cabos, que eu nem vou considerar. Ou eu até posso, se eu quiser ter uma folga generosa, eu posso considerar somando, então 0,4 com esse valor aqui. Não vai fazer diferença praticamente nenhuma. Se consultar os catálogos dos TCs, você vai saber a potência deles. E você vai ver que essa potência aqui é bastante alta. Não é... Os TCs, para terem essa potência toda aqui, geralmente são TCs de relações muito altas, né? Relações grandes. Considerando esse modelo mais tradicional que é o tipo janela. Mas se você ir para um modelo circular, você vai perceber que a potência dos circulares costuma ser maior. Não é necessariamente uma regra, né? Você pode ter um TC com uma potência muito alta nessa carcaça aqui, mas o convencional é que esses TCs aqui tenham potências maiores. Mas considerando um do tipo janela, que é o mais convencional, você vai ver que essa relação de 200 para 5, se eu não me engano, a potência de 5 VA é algo bem baixo, talvez menos que isso, inclusive, e você vai perceber que não dá para utilizar, então, com essa potência de 12 watts. Como eu estou considerando só uma carga resistiva, você pode considerar o watt igual a VA. Então, eu precisaria de pelo menos 12 VA, né? 13 VA no caso, né? Porque deu 12,37. Então, vou ter que... Ou eu pego um TC muito maior, e aí minha medição vai ficar comprometida, ou eu aumento a bitola dos cabos a fim de diminuir essa resistividade, né? Se eu fizer essa mesma conta considerando um cabo de 6 milímetros, essa resistividade de 0,00495 vai cair para 0,0033. E aí, essa potência de 12, ela cai para 8,25. 8,25. Então, supondo que eu tenho um TC de, sei lá, de 500/5. Esse TC aqui é de 500/5. Se eu considerar um TC do tipo circular, que tem uma potência maior, e um cabo de 6 milímetros, eu vou poder trabalhar com a distância aqui de 50 metros. Porque esses TCs de 500/5, nesse modelo aqui, a potência é de 10 VA. O que eu calculei aqui vai dar menos que isso, né? Vai dar 8,25, como eu falei. Ainda que considere o medidor também, vai ficar abaixo dos 10. Então, esse TC aqui seria capaz, se fosse um 500/5, por exemplo, ele tem 10 VA, seria capaz de trabalhar com um circuito com 50 metros de distância, desde que o cabo fosse de 6 milímetros. Então, é por isso que é importante você saber calcular isso. Talvez fosse necessário trabalhar com um cabo de 10 milímetros, por mais que a corrente é baixa, mas talvez fosse necessário trabalhar com um cabo maior. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixa o like, comenta o que você achou, dê sugestões de conteúdos. Eu tenho mais coisa para falar aqui de TC também, coisas importantes, tão importantes quanto essa informação aqui da potência do transformador de corrente. Então, se você quer saber mais sobre transformadores de corrente, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, porque nas próximas semanas vão sair mais vídeos relacionados a esse equipamento aqui.